todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AgroJovem Podcast. Todas as quintas-feiras um novo episódio. E hoje nós vamos falar com um tema muito importante aqui para você que é produtor rural, para você que é empresário rural. Está chegando no momento do ano que a gente tem que trabalhar o imposto de renda do produtor rural, a questão tributária do produtor rural, como que isso funciona, quais os problemas de uma má gestão na tributação, como que o produtor se organiza para a questão tributária, holdings e tudo mais. Isso é um tema muito procurado pelos produtores, a gente vê esse problema no dia a dia e é por isso que a gente traz aqui no AgroJovem, para você, que nosso ouvinte, para você que está acompanhando também no YouTube, consiga esclarecer melhor e se organizar para tentar, né, não pagar tanto imposto na medida do possível aí. E os nossos convidados hoje são de Cascavel, né, que é o Eduardo Morilos e Tiago Câmara, advogados, ambos com pós-graduação em Direito Aplicado e especialização em Planejamento Tributário, Patrimonial e também Societário. Eles são sócios da Fert Consultoria, então eles têm vários consultorias, treinamentos, trabalhos que eles desenvolvem junto com produtores rurais focados no agronegócio. Depois eles vão contar um pouquinho para nós como que funciona também o trabalho. Mas, primeiramente, eu queria abrir para vocês dois. Sejam bem-vindos aqui ao AgroJovem Podcast, esse podcast que conversa com produtores rurais de todo o Brasil. Sejam bem-vindos, Eduardo. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Lucas. Olá, Lucas. Obrigado pela oportunidade. E espero que esse tema aí seja de relevância para todo mundo. Não, com certeza. E para você que é produtor rural e está com esse problema já na cabeça, fique sabendo que todo esse problema com a gestão tributária pode ser melhor organizado para você pagar menos imposto e não ter tanta dificuldade na hora da declaração do imposto de renda. E um jeito fácil de organizar isso é através de uma plataforma de gestão financeira de propriedades rurais, né? E o e-produtor vem aí para ajudar, para você que trabalha com agricultura, para você que trabalha com agropecuária, que trabalha com avicultura de corte, suíno, gado de leite, enfim. É importante você se organizar por vários motivos. Um deles é a sucessão familiar, é a questão tributária, é transparência no negócio. Nós estamos na era da tecnologia, em pleno 2023, e nós precisamos ter isso na mão. Para você que já usa algum sistema, conheça também o e-produtor. Vou deixar um link na descrição, mas aqui tem o QR Code aqui no cantinho também. Se você escanear, já vai lá. Peça uma demonstração, é gratuita, vale a pena, beleza? Gente, vamos para o que importa, porque nós temos que ser sucinto nesse tema e deixar muito claro aos nossos produtores rurais, né, como que funciona essa gestão tributária hoje. Então, eu já vou deixar essa na largada para vocês. Como que funciona a gestão tributária para produtores rurais hoje no Brasil? Se vocês puderem nos ajudar. Então, assim, Lucas, nós costumamos falar para os produtores rurais que são as únicas pessoas físicas que elas podem optar pelo regime tributário. Elas podem optar, estar fazendo a gestão dela pelo lucro real, que é o que é. Ele pega lá o faturamento menos as despesas, o resultado vai ser tributado. Ou se não, se naquele ano corrente teve muita faturamento e pouca despesa, ele pode optar pela presunção de lucro. Então, o produtor rural, na pessoa física, já falando na pessoa física, ele pode fazer basicamente esse planejamento. É um planejamento bem simples, mas já funciona, já consegue ter um panorama bem legal de economia tributária. Também existe a possibilidade de famílias, né, geralmente os patriarcas, né, você faz esse planejamento aí em 2 CPFs, né, então você consegue dividir receita e despesa através do CPF para não atingir as faixas máximas ali das alíquotas, né, que elas variam de 7,5% a 27,5%. Os produtores costumam, né, dividir em vários CPFs, em vários familiares. Será que isso não pode dar problema em algum momento? Olha, o que nós temos visto aí em grande parte dos produtores não é questão de problema, é questão de que eles acabam pagando imposto maior. Porque também volto a bater na questão da gestão, né? Porque eles acabam fazendo esse condomínio em CPF e nós temos visto que muitos estão é difícil sem dar exemplo. Ele tem X de faturamento e X de receita. Deu resultado. Faz o condomínio lá em CPF. Eles estão dividindo lá em 2, 3 CPFs
e aplicando a valor do imposto. Então está acontecendo que eles estão espelhando as receitas em todos os condomínios, em todos os CPFs. Isso acaba gerando que ele acaba pagando um tributo muito alto. Mesmo pela questão da falta de gestão, de conhecimento, né? Entendi. E hoje, quando a gente fala em tributo, como você está citando, quais que são os principais tributos hoje que os produtores rurais precisam pagar? Só para a gente relembrar todos eles. Na pessoa física, Lucas, é basicamente um imposto de renda, igual eu comentei ali antes, que as faixas as alíquotas vão de 7,5% a 27%, 27,5% conforme a receita, né? É aquela tabela gradual do imposto de renda, igual todo mundo conhece, né? E também tem o fundo rural, né? Que é 1,5% da receita, também da receita, né? Que ele é dividido em 1,2 para o INSS, 0,1 para o RAT, que é um Fundo de para o Trabalhador, 0,2 que é o Senar, né? Esse Senar aí vai para os sindicatos, né? É basicamente esses dois únicos tributos, né? Isso. Esse do Senar vai para os cursos, né? Que todo o Brasil atende Isso, todo o Brasil. O Senar vai para os sindicatos, mas o Senar tem toda uma estrutura educacional aí para atender os produtores rurais. O exato. Senar hoje, para quem não conhece, você que é nosso ouvinte, o Senar em vários estados hoje do Brasil, menos o Paraná, né? Em todos os estados menos o Paraná, ele tem a TAG, né? Que é Assistência Técnica e Gerencial do Senar, que atende pequenos produtores, produtores rurais, dando assistência técnica e gerencial para auxiliar eles, seja na questão de campo, seja na questão administrativa, para fazer os produtores adquirirem esse conhecimento e irem mais adiante, né? Então, hoje, quando a gente pensa nessa questão tributária, que obrigações o produtor tem hoje para cumprir em relação à gestão tributária, né? Porque ele tem alguns pré-requisitos ali, não tem? Isso, continuando dentro das pessoas físicas, né? Tecnicamente, a gente fala que as obrigações acessórias, né? Então, independentemente da faixa de faturamento, na verdade, acima de 56 mil reais de faturamento, ele já é obrigado a apresentar os registros das notas fiscais de compra de insumos ali da atividade rural e de venda de produtos, né? Do, seja pecuária, corte, grãos, enfim. Entendi. E tem alguns momentos onde o produtor rural ele faz alguns investimentos para abater no imposto de renda, né? Muitos contadores acabam recomendando isso de algumas maneiras e em algumas vezes eu vejo alguns casos de uma maneira até equivocada, né? Qual que não diria a visão de vocês, pode ser uma questão mais técnica, mas pode ser a visão também. Como que isso funciona, essa questão do investimento no imposto de renda, se isso é positivo e até que ponto pode ser negativo, né? De investir, eu comprei uma colheitadeira agora porque eu ia pagar muito imposto de renda e assim eu vou abater porque é um investimento. Olha, essa questão aí ela é bem polêmica. É até cultural, né? Vamos dizer assim. Porque quando você não tem uma gestão eficiente, uma gestão eficaz na tua propriedade, aí você acaba. Porque normalmente o que acontece com os produtores da nossa região? Eles têm o ano corrente, vai chegando perto agora de março, ali eles pegam toda aquela documentação do ano passado, que eles tiveram de faturamento e de despesa, e levam para o contador. E daí quando que acontece? Eles acabam tendo um resultado positivo, e às vezes um pouquinho alto, não tem tanta despesa. E para acontecer de dar despesa, eles acabam fazendo esses investimentos, comprando maquinário novo, fazendo algum outro investimento na propriedade, para diminuir o imposto. Mas nem sempre esses investimentos, esses maquinários são necessários naquele momento. Ele acaba fazendo isso mesmo por questão do imposto. Agora, se ele tivesse uma gestão, dados, informações na mão, para ele tomar a, Fazer o a, investimento certo, né? No momento correto, às vezes também. isso, tomar a decisão correta, né, do que fazer, de qual forma de investir. Tem a questão da depreciação da máquina, que também dá para colocar Um na dos problemas que eu questão da, vejo, da ele não chega nem a ser tributário em um primeiro momento, mas de gestão mesmo, né? Por isso que é importante ter os números na mão
é mês a mês. Olha o caso que eu vi uma vez, né? Ele ia pagar muito imposto ali naquela época de 21 para 22, ou seja, colheu bem, num custo baixo, o preço subiu dos commodities. Ele foi lá e adquiriu uma colheitadeira nova, né? E ele já tinha duas. Ele não precisava, 150 hectares. Ele estava prestando já serviço e comprou uma nova. Falou: já que eu estou prestando serviço, tem demanda, eu vou trabalhar, ok. Mas em 2022 não colheu soja e a prestação de serviço também diminuiu e a conta estava lá para pagar, né, em março. Então o rombo era grande. Então quando a gente puxou a projeção de fluxo de caixa para 2022, de um produtor que normalmente faturava 6 milhões, ele já estava devendo 3 na largada. Isso que ele nem comprou insumos para as próximas safras. Então, assim, a situação dele ficou. Ele não previu o fluxo de caixa antes, na hora. Quando ele foi conversar com o contador, ele tomou essa conclusão e foi lá e fez. E a gente tinha começado a gestão com ele naquele momento, um pouco depois ainda. Então, ele não tinha se atentado aos números ainda. Quando ele viu que ele fez essa cagada, agora não, agora ele tá se organizando melhor já. Agora ele olha tudo fluxo de caixa. Para quê? Para projetar o futuro e conseguir encaixar, porque o que aconteceu no caso dele? Ele teve que se desfazer de alguns equipamentos, né? Uma das máquinas ele teve que desfazer. Quando você quer vender, você sabe, não é o preço que vale, é o preço que te pagam. E depois, quando foi colher o milho, ele teve que vender maior parte da produção dele na colheita. Ele não conseguiu nem aproveitar uma onda de mercado depois, com alguma estratégia de mercado, porque ele tinha que pagar. Assim, ele cumpriu com as obrigações, mas ele passou muita dificuldade. Ainda bem que é um produtor diversificado, ou seja, ele tem outra fonte de renda ainda, além da atividade rural. Por mais que passasse sufoco, a outra atividade acaba cobrindo o buraco, né? E ele conseguiu se organizar na gestão por causa disso, né? Por causa das outras atividades, ele viu um jeito, uma estratégia no fluxo de caixa para conseguir conciliar e não sofrer tanto. Mas boa parte do que ele deixou de gastar com juro, ele perdeu na venda de máquina, porque teve que vender na pressa, e perdeu no mercado depois. E ainda tem o juro da máquina, né? Porque ele financiou. E um juro de 2022 que, né, também já não eram os mais baratos, tem isso ainda. Se você for colocar na ponta do lápis, esse investimento aí saiu mais caro do que ter pago o imposto. Que daí, agora em 2023, como ele não colheu soja, ele poderia talvez trabalhar isso, né? Então, são coisas que acontecem, né? Veja, ele ficou refém do mercado, né, e da própria cooperativa ou da agrícola que ele entrega o produto. E só para complementar também, além disso, da questão de que no ano seguinte não teve safra, teve produtores que tinham essa situação e tinha seguro contratado para a safra de 21-22 e com a questão da estiagem, da seca, acabou que o seguro acabou negando aquela indenização. Aí o produtor estava com a conta Do do custeio. custeio, com a conta do maquinário e ainda o seguro negando É, a é indenização. complicado. Então, pegando aí esse exemplo que você nos disse aí, né? Falou aí com o pessoal, Lucas. Tudo se traduz no seguinte: ele não teve a eficácia da gestão financeira ali, que se traduziu isso aí para o tributário, né? Para a questão da tributação. E aquilo que comentei ali, infelizmente isso aí torna-se até uma questão cultural, né? Cultural, né? Se ele tivesse segurado esse dinheiro, ter feito a gestão correta, em vez de comprar uma máquina, ele poderia ter até É aumentado aí que tá a questão. É aí legado, que tá né? a questão, Thiago e Eduardo, que é o seguinte: o seu resultado contábil, a contabilidade não reflete a realidade da sua propriedade rural, da sua fazenda. Então, E o contador até acertou quando ele sugeriu o investimento, que realmente abateu o imposto de renda. Mas o problema que isso gerou gerencialmente foi muito grande, né? Queria falar, Thiago? é que é o seguinte, essas tomadas de decisões, você traduz ela para uma empresa também, né? Então, o produtor rural hoje não deixa de ser uma empresa. A diferença é que o produtor hoje que não tem uma holding, não tem uma patrimonial sucessória constituída, ele está trabalhando no CPF ali, mas ele tem que ter essa consciência que hoje em dia ele é uma empresa, até porque o fisco está em cima. Está fazendo cruzamento fiscal das notas fiscais, está exigindo o livro caixa digital, que a gente vai falar daqui a pouco, que é acima de 4 milhões e 800, não deixa de ser uma empresa. Então ele tem que ter essa regularidade financeira e tributária
para ter a tomada de decisão certa, para isso aí não refletir no futuro. Exatamente. E só mais uma questão, até semana passada teve uma feira muito grande aqui na região, fez a abertura das feiras do Brasil, e o pessoal ali na conversa, visitando o stand, visitando o produtor rural, ano passado a safra não foi tão boa na região. E esse ano, como a safra está boa, o pessoal já está fazendo investimento em caminhonete nova, em trator novo, só que eles não estão contando o prejuízo do passado. Estão contando só com o momento dessa safra. Eles não estão contando com o futuro da saúde financeira da propriedade. E fazendo Isso conta. acontece bastante, hein? É que você sabe que o produtor, ele se envolve em problema financeiro quando ele ganha muito dinheiro. Porque ele nunca ganha o suficiente para quitar todas as dívidas, mas ele ganha o suficiente para dar entrada no próximo financiamento. Né? Exato. E para fechar essa questão que a gente estava comentando ali dos contadores, você que é produtor rural, nem todos os contadores são bons na gestão tributária. É simples. Espero que os contadores não se ofendam, mas a gente encontra vários problemas quando vem uma consultoria de fora, trabalhar com o produtor, encontra inúmeros problemas tributários, né, que ele vinha pagando ou não era passado pelo contador e ele não percebia. Quando ele vem para a gestão dentro da propriedade, ele viu que ele poderia ter sido mais eficiente ele mesmo com o negócio. E o contador ele dá um auxílio depois na questão da contabilidade, mas que você precisa de uma ajuda especializada, isso é real, tá? Porque a gente encontra, e a gente está no meio do agronegócio, mas tem muito produtor que muitos nem gostam de atender a questão do produtor rural, mas muitos não são especializados nisso. Eles fazem porque ganham dinheiro com isso e tal, mas uma sugestão de investimento que vai afetar o fluxo de caixa do produtor simplesmente só para bater no imposto de renda, compromete lá na frente o futuro do negócio. Tributariamente, o contador fez o trabalho dele, ele deu uma sugestão, né, para você fazer um investimento para bater no imposto e realmente bateu. Parabéns. Né, mas o problema que gerou é grande. Mas me diz uma coisa: quais são hoje as principais mudanças na legislação tributária que vão afetar os produtores rurais aí, que vem afetando os produtores rurais nos últimos anos, né? A principal mudança nos últimos anos é o livro Caixa Digital, né? Iniciou, se eu não me engano, em 2019, a faixa era de 7 milhões e 200. Inicialmente, o primeiro projeto era para pegar até que faturava 3 milhões e 600. Mas como ia pegar a faixa muito grande de produtor que também não estava preparado, eles acabaram aumentando para 7.200 e hoje ela está em 4.800. Então, hoje quem fatura acima de 4 milhões e 800 já é obrigado a fazer o livro caixa digital, que é a questão de que você tem que comprovar os gastos. Porque como que funcionava, só para explicar um pouquinho de como que funcionava antigamente, a grosso modo, o produtor lá no ano fiscal tinha lá a receita, ele lançava no caderno mesmo as despesas, levava para o contador lançava a receita e despesa e o resultado era tributado. Ele não tinha que comprovar aquelas despesas, não existia um cruzamento fiscal da receita entre o que ele tinha de faturamento e o que ele tinha de despesa. Então tinha muita questão de lançar despesa que não existia na contabilidade para não pagar imposto. E agora não, a Receita abriu os olhos nessa questão para ela cruzar esses dados. Então não tem mais muito como quem é obrigado já a fazer o livro caixa digital, ele tem que estar organizado nessa questão dessa gestão. Esse cruzamento, Lucas, ele é basicamente feito através das notas fiscais eletrônicas, né? Hoje, é óbvio que todas as cooperativas têm, todos os fornecedores de insumos, tudo. Hoje, basicamente, não existe mais o bloco de nota fiscal, né? Igual antigamente. Hoje é tudo eletrônico. E isso aí, por ser eletrônico e está dentro do sistema da Receita Federal, e estadual e municipal, né? É feito esse cruzamento. Então, no final lá do ano fiscal, quando o contador abre ali a declaração, inclusive o livro caixa digital, já vai estar constando. O próprio banco de dados da Receita já cruza e já manda ali para o teu CPF. Entendeu? Então a própria Receita ela já está sabendo o que você gastou, o que você teve de despesa de receita, né? Tipo, emissão de notas, né? Então, se você declarar alguma coisa a menos do que aquilo que já está lá,
com certeza eles vão glosar, né? Eles vão glosar, que a gente fala, é achar a diferença e te tributar, abrir alguma outra infração com possibilidade muito grande de multa, Não, né? e eu vejo. Multa que vai até, inicia em 20% do Nossa. faturamento. E eu vejo Então, até é outros maior problemas multa. acontecendo nesse sentido que você citou. É o produtor que ele declara menos do que ganhou e depois ele vai lá e quer comprar um apartamento para a filha que está casando, né? E ele acaba fazendo outros investimentos que entrega, né? Da onde que você tirou esse recurso? Não acontece com vocês? Ele não tem caixa de imposto de renda para fazer isso. Ele tem o dinheiro, mas não tem o caixa. Aí vamos supor lá, vamos, hipoteticamente aí, ele tem um caixa lá de 600 mil reais e compra um apartamento de 1 milhão. O fisco vai chegar e falar, viu, cadê essa diferença de 400 mil aqui? O que que você fez? O que que você aprontou aí? Omissão de receita, né? Não, exatamente. Então, Acontece muito também na aquisição de terra, né? O produtor acaba adquirindo terra nova, ele acaba comprando terra mais cara, e a questão de trocar aquela terra lá por, vou pagar em grãos, pagar em produção, acaba também omitindo na declaração essas questões. e o Eduardo até entrou num assunto interessante, que assim, existe a possibilidade de você, através de um planejamento tributário bem feito, a gestão fiscal e financeira, fiscal em conjunto aí, em conjunto com holdings também, pessoal que é mais organizado, existe a possibilidade de você fazer essas declarações, o valor, tipo, você declara com o valor da terra nua, que é muito mais baixo, né? E o restante você tributa como investimento, como despesa. Né? E daí você acaba não pagando o imposto de renda. Isso aí não é que é uma brecha, é uma forma legal de você declarar, fazer investimento que não seja um maquinário, mas aumentando a tua propriedade, né? As suas propriedades, sem pagar imposto de renda. Só que infelizmente isso aí falta esse conhecimento, né? Eu acho que é só os maiores aí que tem esse conhecimento. Primeiro ele tem que estar organizado, né? E você citando de deduções que ele consegue ter, quais são as principais deduções permitidas hoje no imposto de renda para produtores rurais, né? Porque se ele tem meios para deduzir, vamos clarificar para os nossos ouvintes aqui, né? Hoje as principais deduções são as despesas com saúde dos trabalhadores, né? O pessoal que trabalha lá na propriedade rural, com a despesa com preparação do solo, insumo agrícola, com maquinário, equipamentos rurais, combustíveis, lubrificantes, e outras despesas que ele comprova que é para aquela atividade rural. Peças. Pneu, algum serviço de manutenção de algum maquinário, alguma coisa assim, nesse sentido, que ele comprove que aquele custo foi para a atividade rural. Mas basicamente, em suma, que as principais despesas que são dedutíveis é combustível, lubrificante, pneu, peças e insumo agrícola, né? Entendi, entendi. E antes você estava citando ali questão do livro caixa digital, até onde eu sei, o produtor ele vai ter que prestar essa conta mês a mês para o governo digitalmente acima de certo faturamento. A gente sabe que está no projeto que esse faturamento aos poucos vai baixando também, né? Tem essa expectativa, não tem? Tem. Tem, é para pegar E, todos. Até a faixa de isenção que hoje está em 142 mil, mas, né? tá. Mas aí tem uma outra questão, né? Porque se ele faz o livro caixa antes de precisar, isso pode ajudar ele na gestão tributária? Com certeza. Ele vai ser mais organizado, ele vai saber ah, onde gastar, como gastar, vai conseguir se planejar para o Para futuro, o próximo ano, né? vai conseguir ter uma. Aí volta na questão inicial, né? Ele vai ter dados na mão da propriedade do que ele pode, onde ele pode chegar, como que ele pode aumentar de tamanho, aumentar de produção. Por mais que a obrigatoriedade hoje seja acima de 4,8 milhões, quanto antes, é aquela coisa, tem um ditado que o mais tarde não fica fácil, deixa para depois. Então, quanto antes o produtor, por mais que seja, ele se sinta pequeno, a ele se for, mostrar organizado, ter uma gestão eficiente, ele vai ser maior mais rápido. É, o,
O correto, Lucas, o ano fiscal fecha, inicia em 1º de janeiro e finaliza 31 de janeiro, 31 de dezembro, né? O correto é o produtor ele começar a se planejar ali, cara, se possível ali na segunda quinzena de setembro, 1ª de outubro, ele já começar a organizar, já começou a... É claro, quem tem um sistema igual o e-produtor aí, ele já tem tudo isso aí na base de dados dele ali, né? Já facilita muito, mas quem não utiliza essa metodologia, esse sistema de gestão, ali por outubro ele já tem que começar Ter uma prévia, a né? ter uma prévia, a já juntar tudo o que ele precisa, né? Até porque, assim, costumeiramente, no passado, o que o pessoal fazia? Pô, fechou o ano, daí ele, lá em março, esse ano mudou, alterou de novo para 31 de março, né? Antes era 30 de abril. Mas o que o pessoal fazia? Começava a mexer com isso aí 30 dias antes da entrega da declaração, aí começava a fabricar nota, tipo, nota de combustível, nota disso, nota daquilo. Só que naquela época, há pouco tempo atrás aí, era bloco de nota, né? Então o pessoal conseguia alterar essas datas aí. Hoje em dia, com a nota fiscal digital aí que a gente falou, né, a NFE, não tem como burlar o sistema. Isso aí você tira a nota na base da Receita Estadual, Federal e Municipal, né? Então Exatamente. não tem como correr disso aí Tá mais, fechando o né? circo. Você citou ali a questão também da gestão tributária, né? No produtor, além dele ter esse custo por fazenda, por safra, o custo do milho, o custo da soja, quanto que está me sobrando, quando que eu vendo, né? Porque ele tem a margem tudo detalhada. Ele organiza esse fluxo de caixa, mas por trás de tudo isso, porque o nosso foco é gestão em fazendas, gestão em propriedades, mas por trás o fiscal está pronto para ele gerar o arquivinho e colocar na Receita Federal. Ou para ele se organizar na gestão tributária, se ele tiver uma ajuda muito boa, né? Já em setembro. Por quê? Porque de setembro a dezembro dá tempo de você se arrumar. Depois que o jogo acabou, lá em janeiro, é difícil hoje em dia, né? E daí começa aquelas correrias. E você falando dele juntando nota, né, para fazer. Uma vez eu fui conversar com o contador, ele falou, cara, os produtores aqui na região, todo ano eles trocam, eles compram uma bota nova uma vez por ano para ter uma caixa grande para colocar as notas dentro para trazer aqui para nós. Falei, não, tá melhorando bastante, porque tem umas regiões aqui que eu conheço aqui que eles levam numa panela, né? Leva numa É sacola. bem isso. Então, assim, se começar o livro caixa antes de chegar à regra dos 4 milhões e 800, é melhor. Você consegue se organizar e você deixa claro para o governo também muita coisa já, né? Ele já não vai ficar na sua cola, digamos assim. Agora, quanto mais obscuro parecer, o pessoal da Receita Federal, vocês conhecem melhor do que eu. O pessoal da Receita Federal são pessoas por trás de tudo, né? Olhando aquilo lá. Não é só o sistema, né? Exato. Assim, Lucas, igual você comentou ali, tem que andar junto, né? Primeiro você começa com a gestão financeira, depois você vai para fiscal. Isso aí eles têm que fazer esse cruzamento, tem que andar junto, né? E agora você comentando, aí a gente tem bastante prática aí dentro do direito tributário, para você ver como que tá o sistema da Receita hoje, ele é muito avançado, né? Quando ele faz esses cruzamentos, quando ele dá uma notificação ali, a possibilidade aquilo que eu falei ali, a omissão de receita, por exemplo, ela já vem autuando e o próprio sistema da Receita ela já faz o cálculo e ela manda lá o valor provável de lançamento, chama-se VPL, que a gente chama, né? Então, assim, o próprio sistema lá, o sistema de, vamos dizer assim, gestão da receita, né? É o ARPA, né? Não, ARPA é o computador. Não, é ARP. O nome do programa é ARP. O T-Rex que é o computador. Tá, enfim, ele já chega lá pro auditor fiscal falando o seguinte, ó, tem aqui uma omissão de receita lá de R$ 1 milhão, né? Aí ele já vai tributar lá, ó, isso aqui já está na faixa lá dos 27,5% e daí já vem multa ou vem os 20% sobre esse 1 milhão, né? Aí vai depender muito do caso, não convém a gente também ficar dando muito exemplo, né? Mas o que acontece é que o próprio auditor fiscal não consegue correr do que está dentro do sistema, porque já cruzou tudo. E tem um outro probleminha ainda. Tem um podcast que eu fiz alguns episódios atrás com um especialista, e ele atende muito também essa questão tributária.
E ele citou que quando a Receita pega em cima é porque já vai ter que fazer os 5 anos passados, alguma coisa assim, né? Exato, a prescrição tributária é de 5 anos, né? Então, como o imposto de renda, ele é um imposto por homologação que a gente fala. O que, que isso aí quer dizer? É que você presta essas informações para a Receita e ela tem 5 anos para trás para ver se isso aí dá certo ou não, entendeu? E o que está acontecendo hoje é que o próprio sistema já vem conferindo através desses cruzamentos fiscais. Então, o próprio sistema, se ele acusar lá que foi feito errado, ele vem esse VPL aqui que eu falei, valor provável de lançamento. Entendi. E ele vai pegando de trás para frente, E ele né? revisa os últimos 5 anos. Ixi, aí é BO, hein? Não, não, é realmente isso aí pode ser um grande problema. E ainda tem a questão tributária, que daí já foge um pouco até do imposto de renda, mas tem a questão tributária de quando vai passar de pai para filho, não tem? Que é outro problema também, né? Que Isso, aí seria a sucessão, né? E daí quando cai inventário, hoje no Paraná você tem uma das alíquotas mais baixas de TCMD, que é o Imposto de Transição Causa Morte ou Doação, né? É o imposto que incide sobre o inventário, a herança, né? No Paraná hoje é 4%, mas no Paraná tem um porém. Eles vêm cobrando o valor real da propriedade. Então, propriedade aí de 4, 5 mil sacos o hectare, nossa, coloca 4%, isso aí é muito alto. é impagável, né? Dependendo do patrimônio, Sim, né? sim, não, não, não. E fala E outra, quem tem caixa, isso, né? Então, quando vai passar para frente, tem que começar a desfazer patrimônio, realmente fica mais complicado. Mas aí, se eu não me engano, envolvendo essa questão tributária no dia a dia, mais essa questão de sucessão de patrimônio, quando vem alguém a falecer, ou quando o pai já em vida mesmo vai fazendo essa doação e tudo mais, tem um instrumento lá que dá para facilitar essa organização. Talvez vocês expliquem melhor do que eu, lógico, que é a questão da holding também, não tem? exato. Hoje ela é a ferramenta mais utilizada. O pessoal hoje tem um pouquinho mais avançado, falando em offshore, falando em outros tipos de ferramentas para fazer essa sucessão. Mas a questão da holding hoje ela é mais buscada para fazer essa sucessão, pela questão de você diminuir o imposto que você vai pagar para fazer essa sucessão. Você já faz essa transferência em vida, né? E já deixa organizado quem que vai ser quem que vai tocar a propriedade, quem que vai ser o gestor, né, da fazenda. E acontece muitas vezes a família ter 2, 3 filhos e um deles ser mais próximo do pai, que trabalha em cima da propriedade. E os outros estão na cidade, fazendo faculdade, fazendo outro tipo de curso. Todos têm direitos iguais em cima da propriedade, né? Só que quem trabalha em cima dela é o que está próximo do pai. Automaticamente esse aí vai ser o herdeiro, né? Que vai tocar a fazenda, o sucessor. E os outros vão ter uma participação. Então, dentro dessa questão da holding, você consegue organizar todas essas questões. E evita também o abalo emocional, né? O que acontece muitas vezes depois Nós estamos passando agora por um inventário de uma família muito grande. Ah, nem, tamanho da área é 14 mil, 15, Chega perto de 15 mil hectares. 15 mil hectares. Então são 7 irmãos. Quando o patriarca era vivo, era tudo unido. Agora, que com o falecimento dele lá em 2020, os irmãos não conseguem ver o outro. Olha só, né? A briga é muito grande. Enfim, Lucas, o instrumento hold rural, a gente não gosta muito, eu e o Eduardo não gostamos muito de falar no termo hold, né? Porque o termo hold é americanizado, é do direito anglo-saxão lá, tudo. Isso aí é uma ideia que entrou no direito brasileiro em 1976, com o advento quando foi editada a lei, né, assinada a lei das SAs, né, as Sociedades Anônimas. E essa lei possibilita você colocar as regras dela dentro de uma empresa de sociedade limitada. Mas, enfim, não quero entrar tanto nessa questão técnica, né? Mas o mais importante da holding, no caso, aí, planejamento patrimonial sucessório, é que você, além de evitar todo esse custo financeiro com tributação aí na sucessão, aí no inventário, né?
você evita muito conflitos familiares, entendeu? Por exemplo, existe ferramentas legais, né, para você colocar dentro de uma holding para não comunicar, por exemplo, patrimônio com genros e noras. Então, Entendi. esse patrimônio ele fica somente ali no anseio familiar, né? A outra vantagem da holding é a possibilidade de você trabalhar o CNPJ, né? Você trabalha o CNPJ fazendo planejamento tributário, então você diminui a carga tributária do seu dia a dia. Né? Então você começa a transformar, começa não, efetivamente, nos termos da lei, a tua fazenda, a tua propriedade, ela passa a ser uma empresa. E eu Né? preciso E ser um passando a ser grande. empresa, Eu preciso ser um grande produtor para começar uma holding? não necessariamente. Um médio produtor, aí, é que o médio produtor vai variar De região, né? de região para região, né? Aham. Mas começa a ser vantajoso o produtor rural que já está no livro digital, livro caixa digital. É Ah, vantajoso para a gente operar essa holding, entendeu? porque Agora, se a gente fazer ela, fazer holding se sem a gente gestão deixar ela, complica também, né? não é que assim dá Dá para para fazer, né? a gente chama de empresa cofre nesse caso. Daí é uma empresa que fica inativa e você opera o Ah, CPF entendi. na tua atividade normal, entendeu? Entendi. Mas assim, pensando, você comentou que ela pode beneficiar o produtor em termos de gestão tributária, né? Mas assim, vamos clarificar. Porque muitos têm medo, às vezes, de fazer uma holding e começar a se organizar e tudo mais. Muitos porque se acham pequeno, né? E eu já provoco aqui, porque assim, não é pequeno à toa, né, produtor? Mas quem quer crescer tem que arcar com as dores do crescimento. Agora, qual que é a vantagem e as desvantagens de se optar por uma holding hoje, não só para a gestão tributária, como sucessão familiar? Vocês estão no meio disso e claro que vocês conhecem muito bem as vantagens. Mas para o nosso ouvinte é importante ele também entender as desvantagens. Você pode começar pela desvantagem ou pela vantagem. Né? Mas eu acredito que deva ter alguma desvantagem, nem que seja talvez uma dificuldade no processo. Não sei. Eu não entendo tanto do processo de desenvolvimento. Queria ouvir de vocês. A questão da desvantagem em si, a maior delas é a objeção do patriarca em estar fazendo essa questão, porque ele pensa o seguinte: eu trabalhei tanto para ter essa propriedade do meu CPF, agora eu vou colocar no CNPJ. Então ele tem essa objeção de fazer esse trabalho, dessa sucessão. Porque para o produtor rural lá, um pouco mais velho, ele tem essa questão de ter as coisas do CPF dele. Então essa seria uma grande desvantagem. A desvantagem maior é quando você inicia, por exemplo, você inicia uma holding, um tratamento, a confecção de uma holding, né? E a família no meio do caminho começa a não dar a devida importância para aquilo que foi colocado no papel, né? Porque a holding ela começa a tratar das regras de direito É a empresarial. governança, né? Governança familiar, É, que se chama. exato, porque assim, geralmente, dependendo do tamanho da propriedade, o tanto de dependentes ali, de gestores dessa propriedade, o correto é fazer um acordo de sócios, que nada é mais. O acordo de sócio é o nome do direito empresarial, né? Mas o nome que você traz aí para dentro da porteira para dentro e CPF seria mesmo um protocolo familiar, né? Onde cada um vai ter a sua função, ninguém atrapalha, ninguém fica furando a função um do outro, né? E é uma forma, é a governança em si que você disse, né? Tipo, o Lucas está encarregado do financeiro, não vai ser o Thiago que vai lá colocar o dedo no serviço do Lucas. Entendi. Definir os Esse, papéis, né? Muitas vezes até remunerações, prolabore. Eu sei que tem algumas holdings alguns clientes que eu trabalho. São 2 ou 3 holdings, se eu não me engano, onde eles amarram patrimônio, a operação, até por questão, às vezes, de o meu filho casou agora, mas eu acho que não vai dar certo, né? Sabe, essas coisas que exato. acontecem? Aquele Mesmo, genro lá não vai pegar minhas terras, não. Não tem isso aí?
Não vai pegar um grão de soja meu. E assim, como é que é essa organização aí para funcionar? Porque eu acredito que a operação também, agora ele tem que se organizar quando chega nesse ponto, né? Tá, ô Lucas, só pegando um ganchinho ali para não ficar para trás, na questão de que quando você falou assim que tem que ter a gestão para fazer uma holding, ou a falta de gestão, ou a falta de gestão atrapalha a holding, é o seguinte, não que ela atrapalha, mas quando o produtor rural não vende uma gestão e quer optar por fazer a holding, automaticamente quando você vai fazer a operação dessa empresa, dessa patrimonial, você organiza toda a documentação daquela propriedade, organiza a família. Uhum. Se ele já não é um cara que tem uma gestão não é organizada, você organiza, entrega para ele o serviço e se ele não vai dar sequência naquela gestão. Então ele vai bagunçar de novo o que já foi organizado. Por isso que é importante a questão dele. É mais fácil ele dar sequência no trabalho de uma road se ele já for um produtor organizado, com uma gestão eficiente, porque daquele passo em diante ele vai conseguir tomar com mais facilidade. Agora, muito acontece que quando você trabalha com um produtor que ele não tem essa gestão, ele quer fazer a holding, você organiza para daqui a pouco estar desorganizado. Aí sim, aí é uma desvantagem mesmo, praticamente, porque Acaba até sendo um dinheiro jogado fora, porque vai gastar com honorário, vai gastar com certidões, com um monte de custos aí e não vão dar aquilo que eu comentei, né? Aquilo que está no papel, se você não praticar, não vale nada. exatamente. Né? Isso aí só é motivo para dar briga e, quem sabe, juridicamente, se enfrentar nos tribunais aí Não, depois. realmente, não convence. Por isso que a organização ela é importante. E e essa, essa que, questão das três e essa holding, como é que questão, funciona? Não sei se é três holding, três empresas, né? Eu sou um pouco leigo. São 3 cédulas, né? assim, ó, nós costumamos falar que não existe uma receita certa para igual para todo mundo. Cada família vai ter seu trabalho, sua patrimonial, né, sua holding. Vai depender muito do dia a dia, da forma que a família lida com aquela situação. Mas sim, essas questões de quando você monta mais de uma patrimonial, mais de 3 empresas para tocar aquela propriedade, já está muito mais ligado a uma questão de gestão tributária, fiscal, e a questão também da blindagem, né? Que como o Thiago falou, ali falou anteriormente, essa questão de você isolar o genro, a nora de fazer parte, vai muito do encontro da forma que eles casaram e quando que eles casaram, em que momento da vida eles casaram. Existe forma, dependendo da forma que eles casaram, não tem como fazer a blindagem. Aí tem que trabalhar essa questão do CNPJ para você isolar aquele terceiro da família, que está na família do seio familiar, né? Entendi. E daí também. E também tem outra questão que também pega, que geralmente o caixa de imposto de renda geralmente estava nos patriarcas, Aham. né? E daí esses sucessores não têm o caixa, tipo, aquilo que comentamos ali, o exemplo do apartamento. Pô, compra um apartamento de 600, de 1 milhão e tem os 600 só declarado. Isso aí é o caixa de imposto de renda, né? Então acontece, geralmente os sucessores, os herdeiros, não têm esse caixa de imposto de renda para adquirir essas propriedades, entendeu? E através de regras de direito empresarial aí, que não vem ao caso, mas a gente consegue fazer essa triangulação, tudo de forma legal, onde é elisão fiscal que se chama, Aham. né? Onde a gente vai conseguir driblar, vamos dizer assim, essa necessidade de ter esse caixa de imposto de Isso, renda. e em caso até de conflitos familiares, aí essa pessoa aí que, né, acha que tem direitos, né, porque separou e tudo mais, ela não consegue interferir no negócio diretamente, na operação, né? Porque ela é uma Não, acionista das empresas, é isso? exato. São cláusulas que a gente coloca lá, exemplo de cláusula de incomunicabilidade, né? Então, esse bem aí não vai comunicar com o regime de casamento. Entendi, entendi. E automaticamente, para vender um pedaço de terra, tem que ter aprovação de outros acionistas também, né? Outros sócios. De todo mundo. Ah, Então, assim, o que rege a empresa é o que você coloca no contrato social. É claro que você não vai colocar uma cláusula ali no contrato social que é ilegal, né? sim, sim. Mas, enfim, você vai colocando ali, você trata a coisa assim Isso. muito
muito formal, né? Vamos dizer assim. Só licença, um minutinho, Sim. Lucas. E hoje, Thiago, me explica um pouquinho. Quando vocês vão trabalhar a questão da holding com os produtores, como que é o começo disso? O que ele precisa fazer quando ele pensa em organizar? Olha, eu tô chegando num ponto aqui que até onde eu ouvi o podcast agora do Lucas sobre gestão tributária, eu ouvi outros podcasts lá do AgroJovem, conversei com alguns produtores. Tô pensando em fazer uma holding. O que ele precisa para começar e como que é esse processo no começo, né, de estruturação? É, a gente faz um estudo, né, antes. Então tem um questionário aí, geralmente extenso, tem bastante documentação para juntar, para a gente montar esse croquis, uma espécie de um organograma, né, e apresentar as alternativas para ele, né. Vai muito da necessidade, sabe, Lucas? Vai da necessidade, por exemplo, de evitar conflito familiar, às vezes vai da necessidade de não querer comunicar esse bem com genros e noras indesejáveis, vai da necessidade também de, putz, a gente já pegou a propriedade aí que o inventário do cara dava mais de aqui no Oeste do Paraná, mais de 40 milhões. Uhum. Né? E falando isso aí só de TCMD. Então tem a necessidade também de fazer esse planejamento tributário aí da sucessão, né? Entendi. Então tem várias vantagens. Praticamente não tem desvantagem você fazer uma sucessão hoje, uma holding, né? Ela acelera o processo de gestão da empresa, Não. ela dá uma constância maior no anseio familiar do negócio, família e patrimônio, deixa as coisas mais claras, né? Uhum. Protege o legado, né? Porque daí é o seguinte, aí vai até nessa questão, né, Lucas, que a gente caminha junto à gestão financeira e tributária, né? Através de uma holding, através dessa gestão, o, o, o produtor rural ele já sabe se ele precisa tomar um custeio ou não, né? E para ele ter um processo bancário dentro de uma holding já dificulta muito a questão de penhor, né? Aham. De, Entendi. Então, não, realmente, tem bastante vantagem. E sabe o que eu percebi muitas vezes com clientes assim que começaram hold aí nos últimos 2, 3 anos? É que ele realmente ele vai tendo uma visão diferente do negócio dele, né? Porque ele se obriga a se organizar e ele começa a ver, olhar o negócio dele com outra visão. Ele estava sempre muito dentro do campo, né? Tava plantando, ele estava focado na produção, o custo por hectare, né, orçamento, mercado, ele estava naquilo, né? Ele tem que resolver os problemas do dia a dia da propriedade. E tá tudo certo, tem que fazer mesmo. Mas quando ele acaba se desenvolvendo, indo para uma questão mais estrutural, mais organizada, uma holding, né? Ele começa a ter uma visão diferente do negócio dele e ele enxerga outras oportunidades. Então, uma consequência de não só da holding, mas toda essa organização que a gente está falando, é que ele abre espaço para o crescimento, que muitas vezes estava travado por motivos ou outros, filhos às vezes não participando, ele começa a ter visão do negócio, né? Então isso aí facilita. Claro que vocês devem encontrar pelo caminho alguns conflitos familiares que vocês, de certa maneira, estão no meio, né? Como que é o trabalho de vocês hoje? Só para o nosso ouvinte entender. Tem encontros assim, tem algumas histórias que ficam marcadas, né, dessa questão de quando você vai trabalhar com o produtor e essa existe bastante confusão patrimonial quando se fala no em anseio familiar, né? tem alguns produtores que têm 2, 3 filhos, 4, 5, 6 filhos, eles acabam comprando, cada um começa a tocar um pedaço de terra e eles acabam comprando terra e colocando o nome do irmão, o nome do pai, aí um irmão casa, aí separa, a mulher vem para cima do ex-marido, já bloqueia o patrimônio de todo mundo e você tem que ir conversando e explicando e achando a melhor solução para fazer aquele trabalho ou diminuir o prejuízo. Basicamente, hoje, Lucas, a questão do nosso trabalho com o holding em si é entender, conversar com a família, ver qual que é o anseio que eles têm dentro da propriedade, ver qual que é a dor e achar uma solução para que eles
possam realizar o trabalho. Ah, entendi. Mas agora, vamos olhando para a Fert Consultoria. O que tudo vocês englobam hoje ali para o agronegócio? É basicamente um serviço jurídico de porteira para dentro, certo? Hum, Hoje a gente presta da assistência jurídica nas questões bancárias, securitárias, contratos, questão patrimonial, sucessória aí que a gente está falando, que a gente vem falando, planejamento tributário, tudo que o produtor rural necessitar, porteira para dentro. Questão de gestão, seja gestão financeira, seja gestão fiscal, muitas vezes uma simples governança dentro da família já basta para eles começarem a se organizar. Que é o protocolo familiar que eu comentei antes, né? Às vezes já aconteceu também, nós prestávamos um serviço de regularização de terra. Tem muitos casos na região, Lucas, que o pessoal está em cima da propriedade que era dos avós e nunca foi feito inventário. Eles estão em cima daquela terra sem documentação, irregular. Eles têm medo de regularizar por conta do imposto. Esse daí foi um caso bem peculiar. A solução para fugir desse inventário, porque teria que fazer 2, 3 inventários. Qual foi a solução? Fazer uso capião. Entendi, ó. Eles já estavam na terra muito mais Já era da família mesmo, já era deles. quase 50 anos que Olha lá, estavam lá. produtor. Entendeu? A importância de ter aí um bom advogado perto, né? Então agora já conhece. Vocês atendem o Brasil todo? Como é que é? Atendemos. Né? Porque hoje é mais tranquilo, né? O importante é ter gente especializada para ajudar o produtor rural. Não, muito. Hoje está tudo digital, né? A maioria aí dos tribunais está tudo de forma digital, as receitas estão, Receita Federal, Estadual, Municipal, é tudo digital, igual a gente falou ali que tem cruzamento, né? Envio de documento, hoje assinatura eletrônica. O que está acontecendo agora, né? Tem muitas seguradoras que não estão pagando o seguro rural lá da última safra. Vocês conseguem auxiliar nisso daí também? Sim, com certeza. É que teve muita quebra de safra, né? Então a seguradora, não pode dizer assim que também é uma sacanagem ou não, mas teve muito sinistro. Sim. Aí acabou estourando a corda estourou no mais fraco. Né? E tem a seguradora, tem as resseguradoras depois, né? Então. Isso, é que assim, eu costumo dizer que o mercado financeiro ele não perde. Então, dentro de toda a pólice de seguro, ele tem um resseguro, né? Então, ou através do Instituto de Resseguro do Brasil, ou através de um resseguro da própria seguradora. E esse resseguro ainda, ele tem a opção de fazer isso aí dentro no mercado externo, internacional. Ele ainda faz um seguro fora do país, através de offshore, né? Offshore não é nada mais do que uma empresa fora do país, né? Você brasileiro, exemplificar, você brasileiro tem uma empresa lá nos Estados Unidos. Isso aí seria uma forma de offshore. Entendi. Não. Então, assim, eles não perdem. Dificilmente eles perdem, né? Então. Só que, assim, vem a questão securitária para o produtor rural é muito vantajosa para ele, juridicamente falando, porque se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova, quem tem que provar que a seguradora ela tem que provar por A mais B o porquê que ela deixou de pagar. E geralmente ela não está conseguindo fazer isso aí e ela está levando pau. Entendi. Ela está perdendo. Bom, e também assim, Lucas, não é o grande evento que aconteceu foi a seca, né? Então, os produtores que tinham seguro tinham uma expectativa de safra, uma expectativa de ter feito aquele seguro e receber aquele prêmio, acabaram não recebendo porque a seguradora acabou falando que não tinham direito. E nessa questão de quando eles negaram o pagamento do prêmio, muitos desses seguros veio sem a fundamentação correta. Negaram por negar, efetivamente. Só que o que aconteceu nesse caminho ali? Nega por coisas, eventos não tem nada a ver com a seca, falando que é falha de stand, até de genética de semente. Falha de stand, fora do zoneamento e por aí vai. É umas negativas que sem pé sem cabeça. Praga, erva daninha. Mas assim, o evento principal disso tudo
foi a seca. Então, se não tivesse acontecido a seca, provavelmente tinha sido uma lavoura bonita e boa. Não, com certeza. Só que como deu a questão da seca, eles colocam mais um monte de motivos para não pagar. Só que olha que interessante que aconteceu em 3 casos nós pegamos de seguro negado. Ah, o seguro negou porque o produtor não enviou a documentação. Ele não tinha documentação para enviar. Ele não sabia onde que estava aquelas notas fiscais da compra do insumo, da compra do fertilizante, Da semente. para poder enviar para a seguradora, para ela poder regularizar o sinistro para poder fazer o pagamento. Faltou uma gestão na documentação, uma gestão no Coisa financeiro, simples, né? de tudo, Coisa né? simples. Simples. Nossa. E, Se tivesse o reprodutor, estaria no banco de não, aí é dados só do exportar as notas. sistema. Inclusive, os produtores que têm a estação meteorológica têm dado climático na fazenda. Assim, ele tem como provar que na fazenda dele teve tais problemas. Não só com chuva, mas temperatura elevada, geada, né? Temperatura muito baixa, vários fatores. Ele tem como provar que isso aconteceu na fazenda dele, né? Tem GPS, tudo. Assim, Exato. a gente, E infelizmente, Lucas, essa questão do seguro, infelizmente acontece. A seguradora ela conta com que o produtor rural não vai colocar processo em cima dela, entendeu? Então, infelizmente, a gente não tem como assim provar porque os números são muito grandes, né? Mas, bicho, muito mais da metade dos produtores rurais que têm direito a essa indenização, através de processo, ele deixa de ir para o judiciário, acaba perdendo. Tem produtor aí sim. quebrando por causa de seguro. A falta de gestão é o começo, mas a falta de conhecimento vem antes, né? E ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ajuda, ele precisa se estruturar melhor e vocês estão aí para ajudar também o produtor rural. Como é que o produtor rural encontra vocês hoje? Você quer deixar um telefone, uma rede social? Como é que ele encontra vocês para trocar uma ideia? Porque o que que acontece? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes eu converso com o pessoal aqui, aí o pessoal vem no meu Instagram lá, ô, me passa o telefone, passa não sei o que lá. Falei, então eu vou começar a pedir para eles colocar já no episódio, né? Nós temos o site, temos as mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, telefone, e-mail, enfim, acessando o nosso site, a rede social com certeza vai chegar até nós. Fert Consultoria no Instagram. Aí, ó. E fertconsultoria.com.br tem a página lá na internet, lá também tem todos os outros as mídias sociais lá, WhatsApp, Facebook. Show. Então é só acessar lá que vai nos Não, encontrar. muito legal. Ó, a gente começou no imposto e vai levando, e eu gosto desse assunto. Se me deixar aqui, ó, a gente já tá 1 hora gravando, e se me deixar, eu vou para dentro. A gente tá terminando o seguro aqui. Eu queria agradecer o aprendizado que eu tô tendo aqui com vocês, primeiramente, né? O produtor, É isso, o nós produtor temos. precisando já sabe onde encontrar vocês agora, né? Eu deixo aberto o convite para outros momentos nós fazer mais episódios sobre esse tema. Para você que é produtor rural, comenta no YouTube, comenta aqui no Spotify. Qual o tema desses que a gente conversou aqui que é mais importante para você que a gente pode trazer? Pode ser um seguro, pode ser outras frentes que o Eduardo e o Thiago comentaram ali. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, Lucas, pela oportunidade. Não, Obrigado, Lucas. Além do profissional, a gente tem que exercer a função social das nossas profissões, né? não, exatamente. Então, levar o conhecimento para o produtor rural, ajudar a preservar legado, a prosperar, isso aí que nos motiva. Não, Já deixo aqui um chamado para a próxima podcast sobre planejamento tributário, mas aí entrando especificamente sobre na planejamento. prática. Também é outra Na prática. na prática. Show. É outra matéria fascinante. Show. Vamos fazer, porque essa questão da educação, do conhecimento, da gestão, ela é realmente um processo mais a médio e longo prazo, não é de uma semana para outra que ele vai se organizar. E todo esse conhecimento que vocês vêm trazendo para nós e a gente que vem divulgando aqui em outros episódios do AgroJovem, conscientiza melhor o produtor sobre alguns problemas que talvez ele não estava prestando atenção e dá sugestões para ele buscar ajuda de melhoria, né? E se organizar, porque não tem volta. Os melhores vão avançar mais rápido, né? Os melhores têm a família unida, a gestão facilita isso, a gestão é uma ferramenta, né, para sucessão familiar e o produtor precisa se organizar.
Ainda bem que temos vocês aí ajudando, né? A nós aqui também um pouco com o produtor, mas o produtor precisa estar consciente disso. Então, obrigado por conscientizá-los aqui no nosso podcast, tá? Um grande abraço. Todas as quintas-feiras aqui um novo episódio, tá? Fala, Eduardo. Não, um abraço, obrigado pela Tamo oportunidade. junto. Até mais. Compartilhe, companheiros. Você que está ouvindo, compartilhe do YouTube, do Spotify. Manda lá no WhatsApp para aquele teu amigo, para aquele produtor. E principalmente para aquele que é desorganizado. Manda para ele e fala, ó, tu precisa ver isso daí para começar a se organizar, senão, ó,